Figura mítica do Brasil Império, Duque de Caxias foi um dos maiores símbolos da história brasileira. Caxias nasceu Luiz Alves de Lima e Silva em 25 de agosto de 1803, no Porto da Estrela, Rio de Janeiro. O menino descendia de uma nobre linhagem militar. Caxias, ele era uma família tradicionalmente militar, né? Inclusive o pai de Caxias, ele foi quem apresentou Dom Pedro II, recém-nascido, à corte, né? Trouxe nos braços, né, Dom Pedro II, recém-nascido. Então, pela tradição militar de Caxias, a família de Caxias sempre já estava na corte, né? Já era natural do Rio de Janeiro, teve sua infância no Rio de Janeiro. Então, isso já é um fator que o guiou, né, para o conhecimento, na época do Império, da corte brasileira. Em 1818, Caxias iniciou a carreira militar na Academia Real, aos 15 anos de idade. Logo cedo se destacou pela bravura. Em 1823 participou do Batalhão do Imperador. Na Bahia, este grupo destruiu um movimento contrário à independência proclamada em 1822. Assim, recebeu o título que mais prezou durante a vida, o de veterano da independência. Quando da proclamação da independência por Dom Pedro e da resistência das tropas portuguesas que permaneciam no Brasil, particularmente na Bahia, Dom Pedro resolve formar então um batalhão especial de militares escolhidos pessoalmente por ele. E o jovem tenente, né, Luiz Alves de Lima e Silva, foi um desses oficiais escolhidos pessoalmente pelo imperador e recebeu das mãos de Dom Pedro I a primeira bandeira imperial militar que foi concedida a uma tropa brasileira já para lutar pela independência. E ele se destacou, teve seu batismo de fogo no ano seguinte, em 1823, na Bahia, né, contra as tropas portuguesas de General Madeira, e lá ele recebeu esse título, né, de veterano da independência, que era, como você disse, um título que ele mais se orgulhava. Em 1825 participa da campanha Cisplatina. Em 1837 foi ao Maranhão debelar a Balaiada, um dos movimentos rebeldes e separatistas do Brasil Império. Foi neste episódio que Luiz Alves de Lima e Silva se transformou em Barão de Caxias. O Maranhão tem uma cidade, uma das maiores cidades do Maranhão, que se chama Caxias. Não tem esse nome por causa do Duque de Caxias. Pelo contrário, o Luiz Alves de Lima e Silva vai receber o título de Caxias porque ele participou da chamada pacificação da Balaiada no Maranhão. E um dos principais combates foi exatamente nessa cidade de Caxias. Mais tarde, comandou o país para a vitória contra o Paraguai, prestou serviços nas províncias de Minas Gerais e São Paulo, pacificou o sul do país na Guerra de Farrapos e recebeu o título de pacificador do Brasil. E um dado interessante é que na proposta Farroupilha havia a libertação dos negros cativos que haviam lutado pelo exército Farroupilha. E a ordem do Império à época é que esses negros fossem novamente, né, colocados à disposição do Império para o trabalho escravo. Caxias, então, vencendo essa pressão dos escravocratas, ele concede a alforria aos negros que haviam lutado pela tropa farroupilha e os incorpora ao exército imperial. E um fato interessante é que muitos desses soldados vão ser destaque anos mais tarde nas guerras contra o Oribe Rosa e mesmo na guerra contra o Paraguai. Essa faceta dele foi muito característica, porque ele não, nessas revoltas internas, ele nunca enxergava o revoltoso como um inimigo, ele enxergava o revoltoso como um brasileiro como ele, como um irmão. Né? E sempre que se fazia a paz, sempre que Caxias fez a paz, ele sempre foi muito generoso. Ele não tinha intenção de humilhar, né, o vencido, mas sim reconciliar com o vencido. Muito se fala das façanhas em batalhas, do espírito patriota e do exímio estrategista que foi Duque de Caxias. Mas pouco se sabe de uma outra faceta do herói militar, a do Caxias, senador do Império. Após o fim da Revolução Farroupilha, sem que estivesse se lançado o candidato, Caxias foi indicado ao cargo de senador pela província do Rio Grande do Sul, que acabara de pacificar. Assumiu o mandato oficialmente em 1847. Às vezes eu me pergunto se, por ser um profissional da guerra, por ser um militar, Caxias não teria desenvolvido ao máximo a sua capacidade em termos de compreensão de estratégias e de táticas, e de transferir isso para a luta política, que não é apenas o Senado, mas é um homem que vai ser presidente de província, vice-presidente de província, vai ser deputado, vai ser senador durante muito tempo. E ele consegue adequar exatamente esses dois papéis. Ao lado de nomes como Marquês de Paraná, o Visconde de Rio Branco,
Caxias nunca foi um orador brilhante ou um polemista destacado, mas cumpriu o mandato com o rigor da caserna. E assim, como nos campos de batalha, tinha adversários no parlamento. Talvez o maior de todos tenha sido Zacarias de Góes Vasconcelos, um senador baiano, um dos mais importantes do Brasil, e que chegou a se demitir do cargo de primeiro-ministro a partir de um episódio, de uma desavença com o próprio Duque de Caxias. É um político de posições muito firmes. Ele provavelmente tinha alguma dificuldade na convivência. Por exemplo, quando ele foi escolhido para comandar as tropas aliadas na guerra contra o Paraguai, depois de uma tragédia, o primeiro combate foi uma derrota horrorosa das forças aliadas, ele era simplesmente inimigo do ministro da guerra. Naquele impasse em que a guerra havia se tornado, o gabinete liberal resolveu então convidar Caxias para assumir o comando das forças brasileiras no Teatro de Operações do Paraguai. Mas ele era conservador e o conselheiro Zacarias perguntou a ele se ele queria que o gabinete renunciasse, porque se ele se sentiria mal de servir sob um gabinete político liberal. Ele falou assim: conselheiro, eu aceito o cargo, porque minha espada não tem política. E partiu para o Paraguai para a campanha vitoriosa que levou as forças aliadas à vitória naquela campanha. Havia, inclusive, um temor de que ele não aceitaria a convocação do governo, porque ele era inimigo do ministro da Guerra. Da mesma forma que no Senado, ele também cultivou alguns adversários muito fortes. Certa vez, o Visconde de Albuquerque o chamou de instrumento da oligarquia. Caxias rebateu dizendo com uma certa dose de ironia: depois que servi com o nobre senador e travei com ele relações de amizade, reconheci com grande satisfação que o senhor excelentíssimo não era nem por sombra um homem que constantemente ameaça a todos e a tudo com bacamarte e balas na cabeça. Não, senhores, o nobre senador é incapaz de matar um passarinho. Caxias chega ao Senado no momento em que o Brasil adota o parlamentarismo. E um parlamentarismo que vai vigorar até o golpe que derrubou a monarquia e instituiu a República. E por 3 vezes ele foi primeiro-ministro, isso é, presidente do Conselho de Ministros. Caso único no parlamento brasileiro, Caxias ocupou a vaga no Senado ao mesmo tempo em que o pai, o velho Francisco de Lima e Silva, cumpria mandato na casa. Manteve para com ele uma relação de respeito, mas sobretudo de independência. Caxias nem sempre concordava com as posições do pai. O pai do Caxias, de uma forma jocosa, brincando, mas provavelmente querendo dar algum tipo de recado sério, o velho senador Francisco de Lima e Silva vira-se para um colega, também senador bem velho, e diz: olha como as coisas estão mudadas. Esse menino, e aí aponta para o senador, que seria o Caxias, esse menino parece esquecendo de que eu sou o pai dele, está tomando posições aqui no Senado diferentes das minhas, está me contraditando. Aqui o filho, respeitosa, mas prontamente ele vai responder que eu sou seu filho, sim, pai, mas não se esqueça, aqui eu sou também seu colega. O último título nobiliárquico veio em 1869, quando foi elevado a duque. Entre as muitas honrarias, ele foi o único duque do Império. Caxias ele foi o único brasileiro que, na época do Império, recebeu todos os títulos nobiliárquicos da hierarquia nobiliárquica. Então ele foi barão de Caxias, após as revoltas liberais de 42 ele foi nomeado conde, depois da guerra contra o Uribe e Rosas, quando retornou da guerra, ele ganhou o título de marquês e após a guerra do Paraguai, em 1869 já, ele recebeu, retornando do Paraguai, ele recebeu o título de duque, foi o único duque brasileiro do Império. Já no fim da vida, Caxias se retirou para uma fazenda no interior da terra natal, a então província do Rio de Janeiro. Ele morre em 7 de maio de 1880. A construção de figuras para que elas possam pairar e penetrar no imaginário da sociedade é algo muito, muito comum ao longo da história das sociedades humanas e que ganha uma força ainda maior no mundo contemporâneo, especialmente depois da Revolução Francesa. Aqui no Brasil nós temos alguns casos, como o do Tiradentes, por exemplo, que era uma figura absolutamente desconhecida até 100 anos depois da sua morte, e cuja imagem de mártir e de patrono cívico da nacionalidade só foi construída depois da proclamação da República. O Dia do Soldado vai ser arbitrado como sendo 25 de agosto,
que é exatamente o dia do aniversário do Caxias. Essa decisão foi tomada em 1923. Ora, 1923 é um ano dentro de uma década que é a mais turbulenta da história da Primeira República. Ou seja, o Dia do Soldado é instituído um ano depois da revolta do Forte de Copacabana, um ano antes da revolta militar em São Paulo em 24, 2 anos antes do surgimento da Coluna Prestes, enfim, no seio do tenentismo que está balançando as instituições nacionais. Mais à frente, em 1962, o decreto presidencial, ele foi declarado então patrono do Exército Brasileiro. Então, nesse interregno aí de 1923 a 1962, a pesquisa, o trabalho histórico sobre a figura de Caxias e a importância que ele teve para a unidade nacional, é que eu acredito que, no conjunto da obra do Duque de Caxias como soldado e como cidadão, é que o trouxe a essa posição proeminente para ser elencado como patrono do Exército Brasileiro.